dúvida aí com o bispo. Bispo, é o seguinte, tem um escritor, que acho que chama Jorge Linhares, que escreveu um livro Bem Sem Maldição, né? E muito do que ele escreveu, ele fala muito do poder das palavras, né? As palavras têm poder. De repente, o filho, porque o filho, de repente, assim, ele é, de repente, assim, vagabundo, vamos pensar assim. É porque o pai lá atrás chamava o filho, seu vagabundo, não sei o quê, então, seu filho, então, seu relaxado, então, essa questão das palavras. Ele chega ao ponto e fala assim, de repente uma pessoa é homossexual porque o pai fala, seu mulherzinha. Então, esse poder aí das palavras e ter relação com uma maldição jogada, né, na pessoa. O que a gente vê aí pela palavra de Deus? Muita gente crê muito, poder das palavras, né? Como que a gente vê isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que as palavras têm poder, claro. Por isso a gente está aqui falando um com o outro e a gente influencia positivamente, consola, edifica, né? E as palavras ofendem também. As palavras servem para levantar e para derrubar, servem para amenizar. Ou seja, logicamente, obviamente, as palavras têm poder. Palavras de um pai, de uma mãe sobre filhos, normalmente tem mais poder. Às vezes a gente até gostaria, como pais, que eles tivessem mais poder do que tem, mas tem influência, né? Tem influência sobre nossos filhos, né? Para bem ou para mal, exerce influência. Agora, o problema dessas teses, né, é que elas colocam poder mágico nas palavras. É aí que, né, poder assim que vai, tipo feitiço. Uma vez uma palavra jogada seria como uma praga que precisa ser quebrado o feitiço dela. Então, ela nesse conceito, que é um conceito mais místico do poder das palavras, elas estariam sendo revestidas de um poder, de uma maldição que carrega consigo uma maldição, feitiço que precisa ser quebrado, que precisa ser renunciado, que precisa ser cancelado. Então, aí é que a gente já não encontra o respaldo bíblico. Agora, tem que reconhecer que tem poder, sim, poder de influência, poder de magoar, de ferir, de traumatizar, né? Então, esse poder psicológico, agora, um poder espiritual que coloca uma nuvem negra e que a coisa só pode ser feita tem que ser quebrado o feitiço disso, é algo que já entra no campo da superstição. Pessoas da numerologia, né, também são muito supersticiosos com o negócio dos nomes. Eles mudam o nome até, né? Quantos cantores, gente famosa, mudou o nome porque entendia que o número do nome não era positivo, trazia em si, né? Então, o nome pelo qual a pessoa era chamada trazia já certos mal-agoros, um negócio assim negativo, que tinha que ser quebrado. Então, segundo os numerologistas, você teria que mudar o nome. Então, a pessoa muda o nome. Veja o poder que se dá aos nomes, né? E se você for ver na Bíblia, tem gente com nome muito positivo e que foi uma praga. E tem gente com nome muito negativo que foi uma benção. Então, essas questões, né, são muito mais psicológicas do que necessariamente espirituais, no nível que traz consigo um espírito maligno e tudo mais. Eu não sei se foi suficiente para esclarecer esse ponto. É claro que só essa questão daria uma palestra, né? Eu posso depois até escrever. Eu escrevi o livro, fazer a propaganda, eu toco nesse assunto no livro Principados e Poderes, tem um capítulo só a esse respeito, sobre o poder das palavras, poder negócio do nome, essas coisas todas. E, então a gente percebe cristãos muito preocupados com isso, quando a Bíblia não tem tal preocupação. E aí a gente se pergunta, se a Bíblia não chama atenção para essa questão e não apresenta isso como um problema, de onde vêm essas preocupações? Se não do próprio paganismo. Então, de repente, os valores do paganismo eles são introduzidos dentro do contexto evangélico. E veja só, eu vou citar um exemplo apenas, que eu acho que com isso já dá para ter uma ideia, né? Você sabe que os judeus foram parar na Babilônia. E quando eles chegavam na Babilônia, como escravos,
alguns ali que foram selecionados, né, para estar de alguma maneira ali servindo ao imperador Nabucodonosor na Babilônia, ali na corte mais próxima, eles receberam novos nomes. Era uma espécie de negação da cidadania original para a adoção de uma nova cidadania babilônica. Né? Uma espécie de marca da besta, quase, né? Se colocar naquele contexto, né? Muito anterior a essa temática da besta. Então, eles recebiam um novo nome. E aconteceu. Os amigos de Daniel, o próprio Daniel recebeu um nome novo, e os amigos de Daniel também. E a gente os conhece por Mesaque, Sadraque e Abednego, que são nomes babilônicos. E a Bíblia os denomina com os nomes novos que eles receberam da Babilônia. Muito provavelmente esses nomes têm relações com toda a cultura, contexto pagão e muitas vezes idólatra da própria Babilônia. E a gente sabe que esses moços foram uma bênção, instrumentos de Deus na Babilônia, independente do nome Mesaque, Sadraque e Abednego, que carregaram e carregam na nossa mente e na história da Bíblia. Não é não? Veja que eles não precisaram renunciar ao nome, fazer qualquer coisa, que isso já entraria no campo da superstição. E isso, nesse sentido, as palavras não têm valor. Tem um texto que eu estava lendo, que algumas igrejas, né, elas fazem aqueles cultos de quebra de maldição hereditária, cultos de cura interior, e dentro desses, quando você chega, né, nesses cultos, aí você tem um questionário para responder. E alguns desses questionários, algumas perguntas que eu pensei aqui, eles falam assim: carregou vela ou imagem da Igreja Católica? Chutou vela no cemitério, na rua, na praia ou em outros onde? E o que fez? Já mexeu, chutou, cuspiu, zombou de trabalhos feitos em algum lugar, macumba? Seus pais e avós, bisavós benziam, né? Nasceu fora da bênção da aliança, gravidez antes do casamento, você sabe a origem do seu nome. Então, tem todas essas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho desses cultos aí de quebra, de maldição hereditária. Gostei dessa aí, se já chutou a macumba, né? Não sei, quem jogava Olha, futebol, às vezes isso acontecia. A garotada do bairro de Cidade Ademar, da qual eu fiz parte nela, eu cresci, tá complicada, né? Porque o que eles zoavam esse negócio, chutava tudo. Bom, Tem que respeitar, lógico, mas a molecada, às vezes, né, não, criança... eu sei. Só para dizer. Então, quem é que vai escapar desse inventário tão meticuloso? Quem é que consegue passar incólume? Né? É muito complicado. E eu acredito que eu não vou nem negar que essas pessoas podem ter boas intenções, mas fazem isso numa ignorância, gente. Numa ignorância. Imagina você se voltar para uma comunidade de crentes, né? Lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e começar a colocar na cabeça deles dúvidas. É impressionante a estratégia, né? A técnica. Que eu venho aos irmãos da igreja e, em vez de trabalhar para fortalecê-los na fé, eu vou demovê-los da fé. E vou colocar questões que vão levantar dúvidas a respeito do relacionamento deles com Deus, suspeitando de que eles ainda estejam debaixo de alguma espécie de feitiço, de bruxaria, de macumbaria, de maldição, que é exatamente isso que eles fazem. Porque o pior de tudo isso é que eles se voltam assim para a igreja com essas questões. É para os crentes que eles fazem essas questões, né? E colocam as dúvidas mais assombrosas na cabeça dos irmãos e das irmãs. E aí eles vão começar a levantar a suspeita de que, se você está passando por isso, se você está passando por aquilo, é muito provável que essas mazelas, essas dificuldades, essas tribulações da sua vida estejam relacionadas a alguma maldição que você ainda carrega, mesmo depois de salvo. E por isso eu colocava na minha prédica, né, sobre maldição hereditária, a incongruência disso,
que isso seria, acima de tudo, atacar a doutrina da salvação. Olha só. Com o intuito de querer beneficiar as pessoas, eu coloco em xeque, em dúvida, o valor do novo nascimento. Eu diminuo o novo nascimento. Eu diminuo a salvação. Eu diminuo o valor do batismo. Eu diminuo o valor da redenção. E agora eu passo a propor que vou agora como pastora, sacerdote, fazer esse inventário da sua vida psicológico que muitas vezes leva a pessoa a fazer uma regressão à vida intrauterina, pasme. Eles usam de hipnose, usam de tudo, e vão regredindo a infância e tal. Isso tem muito mais a ver. Olha, se fosse espírita, ia para vidas passadas, só para você ter uma ideia. Se fosse espírita, ia para vidas pregressas, passadas. Uma preocupação meticulosa, e depois tentar descobrir, não apenas a sua infância, não apenas a sua existência, mas, por acaso, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, que talvez tenha alguma coisa que você observe, uma maldição que vem cavalgando gerações após gerações e que estejam debaixo. E você, crente, começa a se sentir debaixo de uma maldição que precisa agora ser quebrada por uma sessão ou por uma campanha, né? Coisa que Cristo na cruz, através da salvação, do batismo, não pôde fazer por você. Eu, infelizmente, né, já vivi bastante nesse mundo aqui para ver coisas, sabe? Uma delas foi o seguinte: um grupo de pessoas se converteram e foram 13 pessoas na ocasião. Eu tive o prazer, assim, o privilégio, a honra de discipular, de acompanhar cada um, de depois levá-los ao batismo. E eles estavam ainda recém-convertidos, mas crescendo, felizes, até que chegou alguém da igreja, porque pasmem que os traíras estão dentro do nosso próprio contexto. Alguém da igreja, que sempre se sente mais espiritual, ou que tem conexão com o espiritual em algum canto, né? Que despreza as ações da própria igreja e que leva as pessoas para outra igreja. Aí foram levar para outra. E nessa outra, eles ouviram exatamente isso que o Samuel colocou. Mas calma lá, por acaso, você já foi e já quebrou. E aí a pessoa vai falar, não, realmente eu já tive isso aqui. E por acaso você quebrou, você participou de uma sessão para quebrar e renunciar a todas essas coisas? Ah, não. Como se a conversão, se o batismo nosso não fosse uma ruptura com todo tipo de maldição e coisa passada e pregressa, e a gente agora pudesse ser nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo fez novo. Então, aí eles entram nessa conversa. Isso é uma artimanha. Entram nessa história toda. E aí, sabe o que eles vieram fazer? Os 13 vieram. Eram, basicamente, membros de uma mesma família. E naquele dia, eles me disseram, pastor, nós estamos mudando de igreja, nós vamos sair da igreja. Aí eu falei, mas o que aconteceu e tal? Não, é que nessa igreja, na igreja da qual eu era pastor, nós só recebemos a salvação. Nós só recebemos Jesus. Só. Mas na outra igreja, nós recebemos a quebra da maldição hereditária para lá que nós damos. Repare bem, só a salvação. Só Jesus. Está percebendo? Aí, ainda que eu falava assim, mas quando você recebeu a Jesus, você não se tornou agora abençoado com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, você não é uma nova criatura, as coisas velhas já não passaram. A gente não deve deixar as coisas que para trás ficam, não é isso que diz a Bíblia, e rumar para o alvo. Não, mas aí não adianta mais. Depois que a pessoa é mordida pelo vírus da heresia, é uma luta. E o que aconteceu? Eles foram para lá. Provavelmente para quebrar a cara, né? E esse que foi o líder que levou eles para lá, passado alguns anos, ele voltou e ele veio me pedir perdão.
Ele veio à minha casa e ele veio junto com uma outra pessoa. Posso levar alguém? Eu falei, pode. Ele veio pedir perdão. Ele levou uma profetisa, porque lá na outra igreja tinha uma profetisa que teria, segundo ele, eu creio que isso aconteceu, ele teria dito para ele que ele pecou gravemente, assim, assim, assado, e que ele teria que vir pedir desculpas para mim. Ele só ouvia a profecia, tá? Ele não ouvia a palavra. Não era um cara da palavra. Da palavra ele desprezava. Então ele ouvia coisas assim, Deus falando através de profeta. Então Deus usou esse método para trazê-lo ao arrependimento. Ele voltou. Só contando para vocês que isso é um perigo muito grande, que é desmerecer a nossa tão grande salvação. Tão grande salvação. Muitos líderes religiosos, né, trabalham com medo, e o medo aprisiona, né, a pessoa, né? Então, você sempre incute o medo para vender uma solução, né? Então, você traz um medo e você traz uma solução. Enquanto Cristo liberta a gente de todo o medo, de todo a nosso passado, de todo. Então, essa questão faz com que as pessoas se aprisionem em suas próprias mentes pelo medo, né? O medo, até mesmo uma série de superstições, né, que são vendidas, colocadas, né? Trabalham muito com essa questão também de campanhas e outras coisas. O que você tem a dizer, Bispo, sobre essas questões de campanhas? Você acha importante, às vezes, saber separar o joio do trigo? Tem alguns momentos em que é importante fazer uma campanha, mas saber separar o que é esse medo que é colocado nos cristãos, né? Como que você vê essas campanhas e que tipo de campanha seria saudável e que tipo de campanha não seria saudável? O problema é criar dificuldade para vender facilidade, hein? Isso é comum no mercado, né? Em todo ramo. Vamos criar dificuldade para poder depois vender a facilidade. Vamos engrossar o caldo aqui, e muitos pilantras usam isso para enganar, engabelar em todo tipo de área. Então, a pessoa pode estar tranquila, está bem, está crescendo, mas não, vamos criar uma dificuldade, vamos botar um problema para poder tirar. Aconteceu uma vez, também já era um outro casal que a gente discipulava e estavam caminhando bem, fazíamos cultos na casa da pessoa e tal. Estamos tão felizes, de repente nós chegamos lá até para um culto na casa da pessoa, e ela falou assim, pastor, esse vai ser o último culto aqui, porque nós estamos indo para uma outra igreja. Posso citar o nome da outra igreja, mas não vou citar não. Estamos indo para outra igreja. Eu falei, mas o que aconteceu? Por que vocês estão indo lá? Porque eu estava passando pela calçada, aí os obreiros da igreja me convidaram para entrar. Aí eu entrei. E lá, pastor, o senhor não sabe, me foi revelado que eu estava com câncer. Aí eu comecei a chorar copiosamente. Aí os irmãos se acercaram de mim, oraram, repreenderam, e de repente veio a palavra de Deus que disse que eu havia sido ali, naquele instante, curado de câncer. E agora é para lá que eu vou. Então aí eu fiz. Então, não sei se você começa a captar. Cria dificuldade, cria o problema, causa o temor, causa o terror, e depois vende a facilidade. Então, é muito inescrupuloso. Aí eu vou falar para ela, não, calma aí, mas você foi diagnosticado com câncer? Não, eu nem sabia que tinha câncer. Mas como é que você sabe que você teve realmente o câncer? Quer dizer que em 5 minutos te revelam que você tem, 5 minutos depois revelam que você não tem mais e que eles são os tais que arrebentam a boca do balão da espiritualidade, é para lá que você vai. Mas não adianta, mas depois que foi mordido por isso, cara, perdemos mais um casal. Né? Então é muito golpe, é muita gente criando, e o golpe normalmente se dá através do medo. Lembra da cobrança das indulgências, que foi uma prática da Igreja Católica comercial, que vendia o perdão dos pecados. Então eles engrossavam, né, a questão nós temos o monopólio de Deus, nós temos o perdão de Deus para oferecer e para dar a quem se sujeitar às nossas exigências. Nós é que ministramos o perdão. Então você tem que pagar
tanto. Qual é o seu pecado? Então, dependendo do pecado, tinha ali uma tabela de valores e era cobrado. Se você não pagasse o pecado, você continuava debaixo da maldição. Então, você cria todo o terror do inferno, do pecado, da coisa, e se arvorando como o detentor dos direitos da liberação do perdão e vendendo. Então, isso que é uma prática comum de muitas igrejas neopentecostais hoje, barganhando, você via já na Igreja Católica. Então, é realmente algo difícil e triste e que acontece, sim, a exploração do medo, da superstição. Em vez deles acabarem com a superstição, você veja lá, o que você vê hoje? É galho de arruda, é sal grosso. Ou seja, algumas igrejas neopentecostais se apropriam daquilo que é uma coisa macumbal, que é uma coisa de feitiçaria, da bruxaria, ou de terreiros, sabe? E dão uma roupagem evangélica para isso. É uma tristeza, né? E aí é tudo visando lucro. Então, questão de campanha. A campanha é o seguinte: vamos fazer uma campanha para levantar fundos para um propósito determinado? Não podemos fazer. Vamos fazer uma campanha para orar por determinada pessoa, precisamos clamar até que tenhamos uma bênção para essa pessoa? Ótimo, eu acho isso, quer dizer, algo que comova ao nosso grupo, como aí eu acho que agora tem gente que tem uma prática, é tudo campanha, é uma campanha atrás da outra, é tudo campanha, 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 e a gente sabe que muitas vezes o propósito de tudo isso é tirar dinheiro do povo, infelizmente. As campanhas como pretexto para tirar dinheiro. Não, nesse sentido, realmente a motivação está errada. Agora, em alguma ocasião ou outra, nós nos reunimos e estamos unidos em oração, tudo bem, aí é válido. Verdade. Um ponto, você entende que as pessoas elas facilmente se aprisionam nesses contos aí, né? Já diria, né, o conto do vigário, né, que vem então aí lá de longe, né? Essas questões, porque é mais fácil terceirizar a culpa por uma maldição do que olhar para si mesmo e falar, poxa, eu tenho isso como características, né? Às vezes até genéticas e tudo, mas eu posso mudar, mas é mais fácil trazer isso para um campo místico, terceirizar. Você acha que é isso que faz com que essa terceirização da culpa? Por incrível que pareça, sim. A ideia da culpa alivia a culpa. Olha que coisa, né? A ideia da maldição, né? Digamos assim. Se eu entender que eu estou debaixo de uma maldição, eu me sinto menos responsável pelo o que eu estou passando. Então, eu transfiro para antepassados ou para alguma coisa genética ou qualquer coisa. Isso é muito comum. Os médicos têm que lidar com isso, né? Porque às vezes eles estão lidando com alguns pacientes que simplesmente falam assim, fazer o quê da minha família, não tem o que fazer, tal, 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 quando os médicos estão dando orientação. Não, você pode, independente dessa questão e desse fator genético, você pode tomar tais e tais providências, que você fica, né, a coisa fica controlada, você fica... Mas não, as pessoas falam, não, eles já se entregam e com isso abaixa aquela noção da responsabilidade. Então, parece muito conveniente, sim, infelizmente, as pessoas transferirem a responsabilidade para outros, para outras gerações ou para qualquer episódio traumático, porque tem gente que tem trauma e todo mundo está sujeito a traumas. Eu estou até falando agora não nem de questão de maldição, mas de episódios marcantes que foram traumáticos na vida. Agora, como é que a gente vai lidar com isso? Por isso foi muito apropriado aquelas duas palestras que a Fabiana trouxe aqui para nós, sobre o Viktor Frankl, que foi uma pessoa que enfrentou o Holocausto, né, que viu parentes, perdeu parentes ali e que de repente superou tudo aquilo. Então, a atitude diante do ocorrido pode ser a mais inversa possível, pode ser a mais negativa, pode ser que eu possa usar aquilo como algo que vai me atormentar e justificar toda a minha infelicidade da vida. Tem gente que vai carregar aquilo como sabe, o meu fardo, eu vou carregar tudo, e outros podem reagir de tal forma a crescer a partir daquela experiência,
a plantar, a edificar, a transformar-se, a transformar e a se impulsionar para frente, né? Então, o problema, muitas vezes, não é nem o que acontece, nem qual foi a nossa situação e a nossa circunstância. Por isso a gente colocava ali, bênção e maldição é alguma coisa que está muito mais adiante de nós do que atrás de nós, né? Deus coloca desse jeito. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então, independente de qual tenha sido a sua família, as suas experiências, o que você vai fazer a partir de agora é o que conta mais. O que você vai fazer a partir de agora com relação a toda a sua genética, em relação a todas as suas experiências, todas as suas mazelas, tudo aquilo que vem de carga negativa, pesada. Agora você pode olhar para o autor consumador da fé, para o Cristo, experimentar nova vida, olhar para frente, sentir amado, sentir erguido, fortalecido, abençoado, em vez de ficar ali preso ao passado. Jesus está te dando uma nova vida e você ainda está presa à velha. Então, acredito que muitas vezes o que está mais carecendo aí na vida de pessoas que ficam tão presas no passado é realmente uma libertação psicológica disso, é um apego, um olhar para Cristo, é um deixar, abandonar a velha roupagem, né? Isso aí. A Regina pergunta aqui, né? Por que alguns personagens bíblicos tiveram seus nomes mudados? Teria isso relação com os cultos de quebra de maldição de algumas igrejas? Não, não necessariamente. Aí a gente tem que encontrar quais, né? Por exemplo, Abraão. O Abraão foi uma mudança muito singela, muito pequena no nome, que tem muito mais a ver, a mudança ali, com a ideia de dar a ele aquela profecia de ser pai de muitas nações, né? O Jacó, ele passou a ter o nome de Israel, de príncipe, né? Porque ele teve um episódio, ele lutou ali com Deus, prevaleceu, e então recebeu esse nome pelo qual a sua descendência será chamada, a nação de Israel, né? Então tem uma coisa a ver com um episódio histórico marcante da vida dele, né? Não é com o nome, porque ele tinha um nome ruim, ele fez coisas ruins. Não, isso aí, o Isaú tinha um nome melhor e fez pior, né? Então a gente não é por aí. Deixa eu ver, o Pedro, Simão, né, passou a ser Pedro, porque tem a ver com aquela questão da profecia, o líder da igreja sobre essa pedra, ele fez a confissão, né, sobre essa pedra, a ideia da pedra, da rocha e tal, né? O Saulo ele não mudou de nome, né? Você sabe que não é uma mudança de nome, é apenas o nome dele é latim, vai para Paulo, né? Saul, né? Que é o nome hebraico, passou a ser chamado pelos gregos, passou a ser chamado pelos romanos, um nome mais, né, digamos assim, aculturado, né? Só não houve uma mudança por causa de qualquer coisa. Então, essa mudança de nome, veja, Mesaque, Sadraque e Abednego não mudaram de nome, continuaram com os nomes e por aí vai. Então, não vejo que razão nenhuma. Não há a Bíblia ela não favorece muito essa ideia de superstição, não. Quem caminha por aí fica complicado na Bíblia, não acha muito respaldo mesmo. Pode até querer, esse aqui, esse nome, mas não vai muito adiante com isso, não. Bispo, estaria certo de pensar o seguinte: vejo algumas coincidências em algumas famílias que não servem a Deus ou que servem, vejo questões que eu não consigo explicar direito, que pode ser uma maldição, pode ser comportamental, eu não sei direito o que é, mas uma vez que eu entrei na igreja, entreguei minha vida a Cristo, eu não devo dar muita bola para essas coisas, não. Eu olho para frente, eu olho para a minha vida em Cristo. É isso? Tô certo com esse pensamento? Tá certo, sim. Agora, por quê? Eu não estou negando que não haja maldição. Você entendeu? Tudo que eu falei até agora tem mais a ver com maldição na vida de um crente, que ele está debaixo de feitiço e tal. Não, a Bíblia diz: o maligno não lhe toca, é nova criatura, foi abençoado com toda sorte de graças e bênçãos espirituais, já passou da morte para a vida, foi transportado do império das trevas para o reino dos filhos do seu amor, é abençoado no amado, está oculta, a sua vida está oculta em Deus, então é cheio do Espírito Santo, ele tem a bênção do Senhor sobre si. Então, o problema seria isso. Agora, existe
possibilidade de alguma espécie de maldição marcar famílias? Existe sim, eu não estou negando isso não, né? Tá? Aliás, quando a gente nasce nesse mundo, a gente já nasce debaixo de uma maldição hereditária, né? Eu até trabalhava essa ideia aqui, que é meio genérica, não é meio não, é completamente genérica, ou seja, genérica no sentido de que não há quem não esteja debaixo dela, que é a maldição do pecado de Adão e Eva que nos colocou na condição da morte, né? Morte física, a morte física. Então, o próprio envelhecimento, a morte e enfermidades. Então, independente de termos nos convertido, o que nós já passamos foi da morte para a vida espiritual. Temos bênçãos físicas? Sim. Temos bênçãos materiais? Também. Temos a proteção do Senhor? Temos a graça do Senhor sobre nossas vidas? Temos. Nenhuma folha cai da árvore se não for do consentimento do Altíssimo. A nossa vida está nas mãos de Deus e tudo mais. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, né? Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, né, seremos... Bom, vamos envelhecendo e seremos mortos, né? Vamos experimentar a morte, a não ser que Cristo venha antes desse episódio. Mas o que normalmente acontece é que vamos morrer. E isso é um efeito da maldição que ainda está sobre a humanidade. Nenhuma quebra de maldição ou sessão, qualquer coisa, vai resolver essa questão. Todo mundo que já praticou as sessões, liderou esse negócio, propagou, com o passar do tempo vai morrer também, igualmente, vai envelhecer, vai adoecer, não tem. Isso aí faz parte da humanidade, tá bom? A Inês Mas pergunta essas aqui. coisas não nos separam do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, nós não somos amaldiçoados porque ficamos enfermos, não somos amaldiçoados, porque isso faz parte da conjuntura, ainda que o nosso corpo físico externo, assim, esse exterior aqui, esteja se corrompendo, não no sentido de pecado, mas esteja sendo comprometido, ficando mais enfraquecido dia após dia, até o limiar da própria morte física, o interior se renova. Agora, o que eu falo é que existe sim a possibilidade de famílias estarem debaixo de ações de espíritos malignos que passam de geração para geração. Creio sim que isso é possível. De influência, isso é uma mistura também com as influências do ambiente, das coisas que eles carregam, que eles fazem, que eles praticam. Então, o que é passado a maldade, a malignidade, ou a ignorância, ou as trevas, e os espíritos trabalhando ali. Agora, quando a gente se converte, o que a gente experimenta? Um poder tão tremendo que transforma a nossa vida, o nosso coração, e nenhuma condenação, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. A Inês pergunta, Lázaro tinha outro nome? Eu desconheço que tivesse, mas acho que não tinha não, Não Inês. conheço também, não. Também não conheço, não. Eu, toda vez agora que eu estou nessas lives aqui, né, de YouTube, eu vejo que eu tenho uma maldição hereditária. Cada ano que passa, a minha testa cresce um pouquinho mais. Eu tô achando isso um pouco complicado. Que eu vejo abaixo assim, até ficar bom de fazer assim, ó, porque não, então minha testa vai crescendo. Esse pode Experimenta ser. rejeitar para fazer uma sessão de Vou ver se eu descarrego. faço uma sessão de capilar, né? Uma sessão de implante capilar. Essas questões são assim, e a gente pega essa carga genética, né? Que vem, isso também passa na nossa personalidade. Eu percebo que a gente, quando olha para os nossos antepassados, a gente vê coisas boas que a gente carrega, coisas não tão boas assim, e a gente parte de um novo ser misturado, único, que tem coisas boas e coisas ruins. Né? E o pessoal se liga muito nessa questão de signo, né, Bispo? Que fala assim, eu sou do signo tal, e a gente fica, então eu nasci assim, esse é meu jeito. E até algumas pessoas que creem assim, mais na questão da predestinação, uma vez salvo para sempre, acabam se conformando com o seu jeito, com sua carga genética. Eu já sou assim mesmo, não consigo, sou irado, sou dessa vez, eu falo mesmo desse jeito, sou igual meu pai, igual minha mãe e tal, e acaba seguindo essa linha. Né? O que você vê a respeito disso? Como você enxerga essa questão? A pessoa não muda mesmo? Essa carga genética não é possível que ela mude? É isso que vai acontecer? Ela vai morrer desse jeito?
ou é possível mudar? É, realmente existe. A gente herda uma série de coisas. Normalmente, a gente herda das coisas piores, né? Estou de zoeira aqui, mas acontece. A gente vê nitidamente, né? O mau temperamento, o mau jeito, a impaciência, a ansiedade, a angústia, né? Bom, é verdade isso. As tendências negativas, né, também são hereditárias, né? E as positivas também, né? Às vezes um quê de bondade, um quê de alegria, disposição também pode vir junto. Mas, independente disso, isso não é o único fator que constitui nossa personalidade, né? O nosso temperamento, o nosso jeito de ser. Tem a ver também com a nossa convivência, né? Tem a ver com como nós reagimos a todas as experiências que nós vamos tendo na vida. Então, tudo é tão misturado, é tão complexo, né? Não é tão simples assim de discernir. Agora, independente disso, não pode ser crente Gabriela. O crente Gabriela é aquele que canta: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Não, 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 nós não podemos, porque aí seria fazer o mesmo que aquilo que a gente comentava sobre maldição. Eu estou debaixo essa é a minha maldição, essa é a minha sina, sabe? Eu não posso fazer nada a esse respeito. A culpa é de Deus que me fez assim, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Eu estou preso a esse temperamento. Não, a gente sabe que pode e deve ser cheio do Espírito Santo, se revestido de toda a armadura de Deus, e o temperamento nosso passa a ser um temperamento controlado, né, pelo Espírito Santo, que vai dando a dose certa. Vamos continuar sempre tendo aqueles impulsos, mas aí, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Ou seja, o impulso para a ira, parece que o apóstolo percebe que não dá para remover pura e simplesmente. Como seres humanos, não temos sangue de barata. Então, de repente, alguns de nós terão uma tendência pela personalidade, pelo jeito de ser, pela genética, a se irar mais facilmente, né? Ter um pavio mais curto. Agora, ninguém pode, como cristão, descansar no fato, é da minha família ter o pavio curto. Não, calma aí. Agora você tem uma nova natureza. E aquela história de ser filho de Deus? De ter uma nova natureza em Cristo, de ter o Espírito Santo. Isso não significa nada para você? Então, se é verdade que eu trago fatores, digamos, genéticos ou da própria humanidade que me puxam para um lado negativo ou para baixo, é verdade. E muito mais verdadeiro o poder do Espírito Santo em mim, que agora sou uma nova criatura. Por isso a Bíblia diz: despojai-vos do velho homem, revesti-vos, pois, do novo. E isso é uma atitude constante, diária, que a gente deve fazer. Eu estou sentindo aqui que nós aqui como cristãos temos que dar menos bola para essa questão de maldição hereditária e olhar para frente, né? Olhar para si mesmo, ver o que podemos melhorar, né? E ter um pouquinho de paciência conosco mesmo, sabendo que a gente está no caminho e nesse caminho um caminho de discipulado constante, né? E de que não precisa, nossos filhos são abençoados, não ficar colocando minhoca na cabeça dos nossos filhos, né? Então, acho que eu vejo por aí. Queria saber se algum irmão aqui queria colocar alguma experiência ou alguma dúvida, né? Que a gente, para a gente poder debater aí nesses 10 minutinhos, 5 minutinhos aí finais, que depois a gente vai orar, né? Uns pelos outros. Tem alguém que gostaria de colocar? Cristina aqui, enquanto alguém vai pensando aí, ó, pode liberar seu microfone. Ela falou: conhecemos uma mãe de santo de terceira geração. Hoje ela é salva em Cristo, nova criatura. Seus filhos e esposos são firmes na fé e batizados. Olha que bênção aí, né? Que é mais maldição que isso, né? Mãe de santo, terceira geração. Tem alguém? Alguém com dúvida aí? Francisco, manda ver. Então, sobre profetiza, houve uma ocasião na nossa igreja, há muitos anos atrás, que um casal falou para mim que consultou, que uma profetisa falou para eles que ia acontecer uma limpeza na nossa igreja. Limpeza de pessoas que não estavam agregando. E
no ano seguinte, quem saiu da igreja foi essa família. Sem comentários. Fazer o quê, né? Aí, ó. Aí o profeta morreu pela boca, né? Que legal. Oi, Inês, pode falar, agora é contigo. Então, agora, quando começo, que começou a falar de. O bispo começou a falar de contar os números de letra do nome, o nome da pessoa, então veio à minha mente uma coisa. Uma vez minha irmã chegou lá com uma conta que colocava o meu nome, o nome do meu marido, o nome dela, do marido dela, contava as letras e sabia quem ia morrer primeiro, né? Aí, na contagem dessas letras, dava que eu e minha irmã iríamos morrer primeiro. Na verdade, hoje nós somos as duas viúvas. E aquela contagem de letras, lembrou, eu achei muito engraçado agora, né? Eu até tinha esquecido disso. A conta as letras, e na contagem de letras, falhou, né? Eu e minha irmã queríamos. Vai ver que ela contou errado, né? Vamos dar um desconto para ela. Vai ver que ela contou errado. Essas Mas, na verdade, questões. isso é tudo pura bobagem. Muita bobagem. Você vê que não é por aí, né? Mas o pessoal, o brasileiro, principalmente, é muito supersticioso. Muito supersticioso. Facilmente se deixa levar por coisas assim. Tem gente que não sai de casa, não viaja se o horóscopo não for favorável, né? Então, isso tudo acaba escravizando. Por isso que Deus diz assim, o meu povo está morrendo porque lhe falta conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Amém. A gente percebe que no Brasil a gente tem muita influência das religiões afros, né, de outras questões de superstição, e muito disso tem entrado na igreja, e as pessoas têm feito teologia, não com a Bíblia, mas sim com as experiências e com as orientações do candomblé, da Umbanda, de outras religiões, o Wicca e qualquer outra questão. E é muito preocupante, né, quando a gente não se pauta na palavra, né? Diz, né, o Wesley era um homem de um livro só, que era a Bíblia, né? E apesar de ser um leitor, escritor de vários livros, o que o senhor deixaria aqui de recomendação para que nós não tomemos cuidado com qualquer tipo de doutrina que não seja da palavra? Olha, é olhar mesmo realmente para a Bíblia, então. Veja que boa parte praticamente tudo isso que foi dito aí, tem base alguma, assim, substancial nas escrituras sagradas. Mas, de repente, está no imaginário, está, né? Aí, como é que o apóstolo Paulo diz que nós devemos batalhar contra o mal, né? Em qualquer instância, nos revestindo da armadura de Deus. E o que é que ele coloca como ações concretas de revestimento da armadura? O que ele propõe como armadura de Deus? São coisas tão singelas como a palavra de Deus, né? As escrituras sagradas, né? A fé, a oração. Você está entendendo? O evangelho. Então, são aquelas coisas simples da oração, da comunhão, da palavra, que é isso que tem que ocupar o nosso entendimento. E, enquanto a Bíblia, os apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo nos chama para olhar para Cristo, para nos apegarmos a Ele e olharmos para frente e nos sentirmos tão amados, tão abençoados, tão fortalecidos, essas superstições, que são superstições que estão aí no meio do círculo evangélico, tentando demover as pessoas da fé, tentando afastá-las da palavra, afastá-las da confiança, e transferindo a confiança do Cristo para eles, os pregadores, né? Que eles passam a ser os bambambãs. Aquilo que eu falava da Igreja Católica no passado passa a ser uma prerrogativa desses, que agora se sentem os detentores
do decreto, do quebro, do faço e do aconteço da fé, né? E as pessoas ficam vidradas neles, que eles parecem figuras tão espetaculares, e que o Cristo e a cruz fica tão diminuído, enquanto a Bíblia nos chama a olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. E nele a gente tem segurança, paz, alegria, e a gente pode deixar as coisas que para trás ficam, rumar para o alvo, porque a gente já é nova criatura em Cristo. Glória a Deus. É engraçado, né, que essas igrejas, esses pastores, são os que mais ofendem, né, a fé dessas pessoas que estão nessas religiões, né, afrodescendentes e tal, ofendem mesmo, e se utilizam dos atributos dessas religiões nas suas igrejas, ou seja, são capazes de ofender a fé de pessoas que, às vezes, sinceramente, estão nesse circuito e depois utilizam disso, colocando esses próprios como inimigos, né? E sendo que Cristo ele veio para todos e veio para libertar, veio para trazer verdade, inclusive para todos aqueles que têm um coração aberto à verdade de Jesus Cristo, né? Basta conhecer o nosso Pai, nosso Cristo, que naturalmente a gente começa a ser liberto, né, de todo o mal, e essa libertação é um caminhar de santidade, né? Porque a gente é salvo, mas a gente está nesse mundo ainda. Então a gente vai ter dificuldade. O pessoal, qualquer dificuldade já acha que é o demônio, qualquer coisa já acha que é seta do maligno. Aí o medo começa a atingir a cabeça, aí vem uma igreja espertalhona falando assim: vem aqui que vou quebrar sua maldição e tal. Aí você vai lá porque é mais fácil do que você olhar para si mesmo, caminhar e caminhar firme em Cristo, crendo no poder dele, né? Para nos libertar, para nos ajudar. E é E o que isso. quebra a maldição? É a bênção que a gente tem em Cristo. É andar com Cristo. É olhar para Cristo. É ter comunhão na palavra de Cristo. É deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. É essa reunião aqui. É orar uns pelos outros. É continuar no caminho. É isso. A vida que a gente tem em Cristo, que a gente recebe gratuitamente, é se transportar, ser resgatado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, independente de todas as pragas, maldições e traumas e feridas. Agora, é claro que uma vez nascido de novo, a gente vai precisar fortalecer a nossa fé. Vai precisar, como essa reunião ela é importante para instruir, porque ela vai trazendo o quê? Ela vai trazendo a luz da palavra. Ela vai trazendo a verdade. E à medida que a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai sendo liberto das superstições, dos temores, e a gente vai se apegando mais a Cristo, a gente vai ficando mais maravilhado com o amor e o cuidado dele por nós, independente de tudo aquilo que a gente passou, né? E o Senhor tem cura para nossas almas. Há feridas que eu não acredito realmente que uma pessoa, porque se converteu, imediatamente ele fica curado de todas as feridas. Potencialmente, sim. Né? Uma coisa é o que eu tenho já em Cristo, já pronto para mim, mas a outra é que eu vou aplicando na minha vida. Né? Eu já tenho condições de saber que eu sou de Deus e de que eu sou abençoado. Agora, eu preciso me apropriar. Sabe aquela armadura de Deus que está à minha disposição? Eu preciso me revestir dela. Né? Eu preciso beber desse amor. E é nessa partilha da palavra, nessa coisa da oração e da comunhão, que essas graças vão sendo comunicadas a mim, vão sendo reveladas a mim, eu vou percebendo tudo aquilo que eu tenho em Cristo Jesus, e isso vai me dando mais e mais força, e ao mesmo tempo vai curando e apagando toda ferida, todo trauma, toda dúvida também, porque o crente também partilha de dúvida. E é nisso que os hereges muitas vezes trabalham. Eles vão explorar a dúvida e vão querer crescer em cima disso, mas a gente não precisa ir na deles. É de graça, você não precisa pagar nada. É o Cristo, é a cruz, é Jesus aqui presente. E aí você vai aprendendo dele, que é manso e humilde de coração, vai encontrando descanso. Descanso, você que está cansado, sobrecarregado por todas essas pauras, por todas essas neuras, né? Vai encontrando no Senhor a libertação. Mas só que aí você vai falando, sabe essa vestimenta, todas essas muletas que eu carrego na vida, todos esses fardos, eu vou colocando, lançando fora e vou me revestindo de tudo aquilo que é novo. E é por isso a instrução é muito importante, para a gente saber tudo que temos em Cristo, tudo que é nosso, por direito.